Bom dia, Pai do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar refletindo, amém? Fica em Jeremias 23. Eu vou estar meditando aqui do 7 até o 10, amém? Vamos lá. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir o que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Oh Deus, palavra maravilhosa, meus amados. Estou trazendo nessa manhã para que vocês possam estar meditando, amém? E aqui a palavra vai falar hoje muito sobre casamento. Essa mensagem o Senhor me deu ela ontem à noite. Eu já deixei preparada para hoje. E eu creio que o Espírito Santo vai estar revelando, principalmente no meu coração nesta manhã, e no coração de cada um de vocês. Então, quando vocês ouvirem essa mensagem, abra seu coração, abra sua mente, que o Espírito Santo vai estar revelando, ministrando no seu coração. Porque a palavra do Senhor traz vida, amém? E eu creio que ela vai trazer vida nesta manhã para o seu coração. Aqui hoje a mensagem é o tema, quando for traída, né? Nós vamos aprender nesta manhã. Porque aqui a palavra nos ensina que se no tempo de Jeremias a terra já estava cheia de adultérios, o que dizer nos dias atuais, que é os dias de hoje? Não é diferente, não é verdade? Então nós vamos aprender. E o adultério se tornou mais comum das tradições nos nossos dias de hoje. Felizmente. E o ponto de muitos considerarem a fidelidade matrimonial uma verdadeira fantasia e não um ideal. Olha, tamanha banalidade nesta questão não torna a infidelidade menos grave ou mais tolerável, principalmente entre cristãos, entre as nossas vidas. Nós vamos aprender hoje, porque não é normal. O cristão deve considerar a infidelidade matrimonial um dos mais graves pecados e deve defender a pureza no matrimônio como questão de princípio e de honra. Olha só, o Espírito Santo de Deus está falando nessa manhã através da sua palavra. Ele está falando primeiramente no meu coração, para depois eu passar para cada um de vocês. E a infidelidade no casamento é, sem dúvida, a mais dolorosa, nefasta e destrutiva de todas as traições. Não é verdade? Pois é praticada contra uma pessoa de uma relação que deve ser a mais íntima entre os seres humanos. É uma traição contra uma pessoa a quem foi feito um juramento de fidelidade diante de Deus e de testemunhas. Olha só como é sério, meus amados. O Espírito Santo já está falando nessa manhã, eu creio em nome de Jesus. E o adultério é um do pecado tão grave aos olhos de Deus. Olha só, que é o único pecado que ele não exige que a parte ofendida, a parte traída, seja obrigado a conceder o perdão. Olha só. No sentido de esquecer ou deixar para lá. Nós vamos aprender aqui, ó, em Mateus 5,
31 e 32. Vamos ver o que o Espírito Santo vai revelar no nosso coração. Mateus 5. Aleluia, Jesus. Vamos lá, Mateus 5, 31 e 32. Olha só. Sobre o divórcio. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Vocês veem aqui, meus amados, que não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Por isso que é importante eu e você refletir, estudar a palavra. Aonde tiver uma dúvida no nosso coração, aqui está esta palavra maravilhosa. Vai tirar todas as dúvidas do seu coração. Vamos dar continuidade à palavra do Senhor? Aleluia, Jesus. Logicamente, ao não obrigar a aceitação do adultério, Jesus não estava querendo dizer que o perdão não deva ser concedido. Muito pelo contrário. Aí que nós devemos perdoar. Nós, principalmente nós que somos cristãos. É fácil? Não. Mas também não é impossível. Aleluia, Jesus. O perdão é sempre a melhor solução para toda e qualquer ofensa. Contudo, nunca é fácil perdoar uma atitude dessas, porque eu acabei de dizer. Nós só vamos conseguir através de Cristo Jesus. Se eu e você estiver alicerçado na verdade, na palavra, e conhecer realmente a palavra, nós vamos conseguir libertar de todo este mal que nos aprisiona, que não deixa eu e você perdoar. Olha só. Perdoar é uma coisa, olha só. Ser obrigada a continuar casada quando se perde a confiança é outra bastante diferente. E nós vamos aprender aqui hoje. O adultério sempre traz consequências para pessoas traídas, difíceis de serem superadas. Não que não traga para o traidor, pois ela experimentará, por mais forte e resoluta que seja, além da decepção, sentimentos de insegurança, rejeição, inferioridade, quando não terá a sua autoestima afetada e a confiança própria arranhada. Olha só como é sério, meus amados. Olha só o que uma traição pode causar na vida de um ser humano. E nós só vamos conseguir superar tudo isso se eu e você deixar o Senhor nos libertar de tudo isso. Porque o Senhor vai nos fortalecer. Ele vai nos dar direção. Ele vai nos ensinar através da sua palavra como eu e você deve agir. Qual atitude deve ser tomada. Por isso que nós temos que pensar muito bem quando nós formos tomar uma decisão. Nós sempre temos que consultar o Espírito Santo de Deus. Se nós estamos agindo certo ou errado. Para que lá na frente nós não venhamos sofrer nenhum prejuízo. Porque um relacionamento a dois, meus amados, é muito sério, muito. Só quem viveu e quem vive sabe. Olha só, hoje nós vamos aprender como resolver um problema como esse.
É possível perdoar? Esquecer, começar de novo? Nós vamos aprender aqui, nesta manhã maravilhosa. Aqui segue alguns conselhos que podem ajudá-las nas decisões que devem ser tomadas. Leia com oração e busque a ajuda de Deus antes de tomar qualquer decisão. Mais uma vez eu falo nesta manhã. Agora nós vamos aprender aqui. Olha só. Primeiro, resista à tentação de desistir. Antes de chutar o balde, avalie seus sentimentos por ele e os dele por você. Se vale a pena. Você o ama? Uma pergunta para você nessa manhã. Quer continuar o relacionamento? Outra pergunta para você nessa manhã. Vale a pena dar a ele outra chance? Vai pegando aí. E ele a ama? Ele quer continuar? Então tudo isso nós temos que avaliar. Ele está realmente arrependido? Ou vice-versa? Agora, o segundo ponto. Ponha tudo em pratos limpos. A relação com a outra está realmente terminada? Quando é o caso de adultério entre o homem e a mulher, tanto faz. Há possibilidade de estarem se encontrando? É muito importante saber de tudo isso. Ele terá que conviver no mesmo ambiente que ela? Nada disso deve deixar de ser esclarecido e terminantemente resolvido. Por isso, a conversa, o diálogo é muito importante entre o casal. Muito, irmão, muito. Avalie o seu relacionamento. Vocês passavam tempo juntos? Mais uma pergunta. Vocês aí, homens e mulheres, vai pegando aí. Davam atenção um para o outro? Haviam brigas constantes? Como estava o relacionamento entre vocês? Eles reclamavam disso? Ou ela? Tanto faz como o homem ou como a mulher. Analise se você tem alguma parcela de culpa em algum ponto do relacionamento e esteja disposta a assumir suas responsabilidades, seus erros, suas falhas. Porque todos nós temos falhas, todos nós temos dificuldade. Sempre quando isso acontece na vida do casal, sempre tem aquela desculpa. Ah, você é culpado. Não, foi você. É você que é culpado. É você que é culpada. Não. Por isso que é importante avaliar o seu relacionamento. Por isso que é importante o diálogo, conversar e assumir os seus erros. Tanto o homem como a mulher. Para não ficar nessa desavença. E chegar numa conclusão. Ali, uma decisão a ser tomada. E nada, olha só, como é importante, homens e mulheres, nada justifica uma traição. Porém, muitos fatores a explicam. Porque hoje, tudo tem uma desculpa, não é verdade? Ah, aconteceu isso porque fulano era assim. Ah, eu fiz isso porque fulano fazia isso, porque fulano era assim. Não, sempre tem uma desculpa. Em todos os nossos relacionamentos, eu incluo eu também. Todos os relacionamentos sempre tem uma desculpa. Ah, você é culpada. Ah, você é culpado. Não. Por isso que é importante sentar, conversar. E cada um de nós reconhecer aonde nós estamos errando. Aonde é nosso erro. Por isso que é importante, meus amados, ter diálogo, saber conversar. E muitas vezes não tem acontecido isso. Às vezes, muitas vezes, o casal quer conversar, quer ter um diálogo. E muitas vezes, a pessoa está com o coração tão endurecido que ela não quer saber de conversar. Ela quer ter a razão, quer ser o dono da razão. Isso serve tanto para o homem como para a mulher. Muitas vezes a mulher quer conversar com o esposo e ele não quer dar ouvido. O coração está tão endurecido que ele quer ser o dono da razão. E mesma coisa a mulher.
Às vezes ela também quer ser a dona da razão. E isso é muito sério. Por isso que é importante nós que temos um relacionamento sentar e conversar. E ver aonde está o erro, aonde está a falha. E aprender a escutar um ao outro. Para que possa conviver juntos. Que possa atar novamente o casamento. Aquilo que Deus criou, que Deus formou. Que cada um de nós fez um juramento diante de Deus. E ali das testemunhas, como foi falado. Então isso é muito sério, meus amados, muito sério. Agora, disponha-se a perdoar. Você não deve se sentir inferiorizada ou humilhada por perdoá-lo. Não, muito pelo contrário. Quando isso surge da parte tanto do homem como da mulher, agrada muito o Espírito Santo. É maravilhoso. Você não está se humilhando. Você está reconhecendo que você é capaz de perdoar. Que você é capaz de compreender as dificuldades um do outro. E isso agrada o Espírito Santo. Porque muitas vezes as pessoas podem criticar, dizer, você fica se humilhando. Não, muito pelo contrário. Isso agrada o nosso Pai. Quando nós chegamos nesse ponto, reconhecemos as nossas falhas. Mas procure não pensar nos fatos que a magoaram. Nós temos que esquecer. Assim, não que você vai esquecer. Eu falo assim, não ficar lembrando. Ficar tacando assim na cara da pessoa. Pelo outro. Não. Não fique se lamentando. Nem faça do erro dele um motivo para bofetadas morais. Ficar atacando um outro. Não. Aqui quando fala esquecer, é isso aqui, dessa maneira. Assim, na sua mente jamais você vai esquecer. Agora, se for necessário, procure uma terapeuta cristã ou um conselheiro espiritual. Um casal de Deus que entende, que vai te dar instruções, que vai te dar uma direção através do Espírito Santo de Deus. Porque existe aqui na face dessa terra homens e mulheres de Deus que pode aconselhar. E lembre-se de que a mágoa e o ódio são armas que dão tiro pela culatra. E é prejudicado e sempre quem usa. Que sempre somos nós. Quando atacamos, quando usamos. Tanto o homem como a mulher. Nós estamos prejudicando a nós mesmos. E isso é muito ruim, meus amados. Muito. E aqui, dê tempo ao tempo. O tempo cura todas as feridas. Ainda que restam cicatrizes, lembre-se que a saúde do relacionamento pode ser restaurada, desde que haja disposição de ambas partes. Olha só. Então isso mostra que tudo tem jeito. Basta você querer. Amém? Nada está perdido. Por isso que é importante, mais uma vez eu falo, ter diálogo, conversar. O que eu te aconselho nessa manhã? Tira a dureza do seu coração. Muitas vezes a gente endurece o coração, quer ser o dono da razão. Quebra este mal aí, que o inimigo tem aprisionado. Você tem deixado o inimigo aprisionar e não tem deixado você abrir o coração e reconhecer as suas falhas, seus erros. E isso é muito ruim para você mesmo. Então libera. Nunca dê o troco, porque isso acontece em muitos relacionamentos. E isso não é bom, não é saudável. Ainda que ele o mereça, nunca caia nessa tentação, porque você não merece se igualar a ele ou a ela, vice-versa. Não busque consolo, nem preencha o vazio da sua alma com outro homem ou com outra mulher. Não. Desde que Deus seja o seu consolador. Ele sim pode fazer com que você se sinta amada e valorizada. Amém? Filhos e filhas amadas do Senhor Jesus.
Descubra-se. Curta as coisas que você gosta. Procure investir em você mesma. Sabe? Depois de todas essas tentativas e depois de tentar todos esses conselhos, você chega à conclusão que não dá mais? Então lembre-se, a separação. Olha só, presta bem atenção aqui. Quando a traição não é pecado. A separação, quando há traição, não é pecado. Isso mostra que tanto o homem e tanto a mulher está livre para casar novamente. Por isso que eu falo, meus amados, é muito sério. Olha, eu vou ler mais uma vez. A separação, quando há traição, não é pecado. A parte inocente está livre para se casar outra vez. Se este for o seu desejo. Agora, se o seu desejo for reatar com a pessoa, amém, glória a Deus. O Senhor vai dar graça. O Senhor vai dar o suporte para você suportar, para você superar e para você dar continuidade ao seu relacionamento. Amém? Agora, desde que seja com um homem livre. Ó, tem que ser um homem livre, solteiro ou viúvo. Divorciado. Presta bem atenção aqui. Desde que seja a parte inocente numa separação por adultério. Caso contrário, você cairia também no mesmo pecado. Ó, aqui em Mateus 5, 31, 32 foi o que eu acabei de ler no comecinho da mensagem. O que fala sobre isso. Então, o homem quando está divorciado, tanto o homem como a mulher, tem que ver se eles foram traídos. Se eles foram traídos, você, homem ou mulher solteiros, pode se casar com um homem divorciado ou com a mulher divorciada, se eles foram ambos traídos. Aí vocês não estão no pecado. Mas caso contrário, se isso não houve, traição, cairia também no mesmo pecado. Porque quantos aí estão separados? Quantos casais se separaram? Não por traição, por outras coisas. Então, por isso que nós temos que pensar muito. Não que a pessoa é obrigada a ficar num casamento tóxico. Porque aqui eu estou pregando só sobre o divórcio, essas coisas, sobre traição, adultério, essas coisas. Mas tem muito mais além disso, para que pode chegar numa separação. Né? Quando um casamento é muito tóxico, a pessoa é humilhada demais, apanha, assim, ela é rejeitada, aí é diferente. Ou vai embora, que isso acontece, meus amados. Ou o homem ou a mulher vai embora, abandona a casa, abandona o seu esposo, é diferente. Aí é um abandono. Tem várias razões para chegar a uma separação. Mas aqui hoje eu estou pregando sobre traição. Sobre adultério. Amém? Mas o que eu te aconselho nessa manhã? Medita na palavra. Que o Espírito Santo vai estar revelando e ministrando no seu coração. Porque o nosso Pai não formou o homem e a mulher para que chegue a um ponto desse aqui que foi mencionado. Por isso que é muito importante ter diálogo, conversar. Porque o nosso Pai, ele fica muito triste quando esse tipo de coisa acontece. Principalmente nós que somos cristãos. Ele fica muito triste. Porque ele fez o homem e a mulher para dar certo. E tem tudo para dar certo. Por quê? Porque para o nosso Deus nada é impossível. Aquilo que nós não conseguimos, Ele vai aperfeiçoando nas nossas vidas. Vai se tornando o impossível se tornar real nas nossas vidas. Amém? Então, quando essa mensagem chegar até você, abra
Abra teu coração mais uma vez. Deixa o Espírito Santo ministrar dentro do seu coração. Eu não sei qual é a decisão que você queira tomar, ou você está pensando em tomar. Reflita bastante. Você é homem, você é mulher. Tenha diálogo. Quebranta o coração. Tire esse coração de pedra. Senta, conversa. Não dá brecha para que o inimigo venha entrar no coração de vocês e venha trazer essa divisão. Porque é isso que ele quer, ele veio para matar, roubar, destruir. Enquanto nosso Senhor Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Ele quer que você tenha um casamento feliz. Mesmo passando por tantas lutas, dificuldades, ele ainda acredita em homens e mulheres aqui nessa terra que tenha um final feliz. E existe muitos homens e mulheres ainda nessa terra que levam o casamento a sério. Tem muitos homens e mulheres que nem cristão é, que tem um casamento abençoado, que dá valor no seu casamento, que valoriza a sua família. Tem no nosso meio cristão, na televisão a gente vê lá atores. Eu vou citar um aqui, que ele já até morreu, que é o Tarcísio Meira, com a sua esposa. Eu olho assim, para vocês verem que eu falo, tudo é atitude, tudo é caráter, tudo é decisão. Ali eles conviveram no meio ali artístico, com muitos homens e mulheres. E eles foram até o fim da vida deles, juntos. E isso é um exemplo para nós cristãos. Porque eu creio, eu não sei qual era a religião deles, se eles eram cristãos ou não. Mas é de olhar assim e ver que ainda vale a pena lutar pelo seu casamento. Valorizar seu casamento. Tanto homem como mulheres. Eu falo assim que homens e mulheres não devem assim casar já com aquele pensamento. Eu vou casar, se der certo, deu, se não der eu rumo outro. Não. É hora de nós se levantarmos, de nós se posicionar e fazer o certo. Isso vai ser melhor para nós, para nossa família. Porque isso envolve a família toda, envolve filhos, eles também sofrem. E isso é muito sério, meus amados. Espero quando essa mensagem chegar até você, que você reflita. Pensa nisso, pensa nos seus filhos também, nos pais. Todos sofrem juntos. Amém? E eu creio que essa palavra maravilhosa vai chegar em muitas vidas. E vai trazer clareza para o seu coração, para a sua mente. Amém? E não desista. Porque tem um Deus vivo lutando por você, esperando por você. Para Ele te ajudar nas suas dificuldades. Assim como Ele tem nos ajudado aqui até hoje na nossa caminhada, porque não é fácil. Um dia estamos bem, outro dia não. É assim, vai indo. Mas nós não devemos desistir jamais. Amém, meus amados, minhas amadas? Vocês também jovens que estão pensando em casar. Pense nisso. Leve isso para a sua vida, para o seu coração. Lembre quando você fizer uma aliança entre homem e mulher. Lembre que primeiramente você está fazendo uma aliança diante do nosso Deus. Amém? E essa mensagem maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. E eu vou pegar a minha parte, que você pega a sua parte também. E aquilo que você não conseguir, faz o possível. Faz o possível com Cristo Jesus, eu te aconselho nesta manhã. E aquilo que você não conseguir, Ele vai te ajudar. Amém? Não se esqueça disso. E eu agradeço nesta manhã maravilhosa, mas esta rica oportunidade. Em nome de Jesus.